Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que emoção! Finalmente chegamos no início da nossa jornada do amor próprio. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Estou com uma expectativa linda de que coisas lindas acontecerão na vida de vocês nesta jornada e muito mais outras coisas. Vamos começar a aula 1 de hoje da jornada do amor próprio. E nessa aula 1 eu vou apresentar você pra você. Sério? Tipo, você deve estar pensando, como assim, Mari? Você vai me apresentar pra mim? Eu vou apresentar você pra você porque, gente, muitas vezes nós pensamos coisas a nosso respeito, nós achamos que somos uma coisa, nós temos crenças a nosso respeito que às vezes elas não são verdadeiras. Então, muitas coisas você crê em relação a você ou você tem uma visão a respeito de você que não é o seu eu verdadeiro, não é a tua essência verdadeira. E por que eu falo isso? Porque durante muito tempo eu me via de uma forma totalmente distorcida. Eu não via quem era a Marinalva de verdade, eu não via os valores que a Marinalva tinha, eu não conseguia ver as qualidades que a Marinalva tinha, eu era autocrítica comigo, eu me culpava, eu me criticava, eu via defeitos em tudo. Tinha uma visão completamente distorcida de mim mesmo, eu não conhecia a minha verdadeira essência. E quando a gente passa por algo, gente, que a gente é liberto daquilo que a gente é livre, a gente tem autoridade, né, para libertar outras pessoas também, para trazer essas pessoas também para esse lugar onde a gente está hoje, para conseguir ver de um outro patamar. Tem uma frase que eu amo que fala assim: depois de subir um degrau na escada da vida, é impossível voltar a ver as coisas sob o mesmo ângulo. E hoje você vai subir um degrau na escada da vida e depois de hoje vai ser impossível você voltar a ver as coisas sob o mesmo ângulo, e assim será sucessivamente durante toda a jornada, certo? Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre crenças limitantes, sobre o amor próprio, sobre a tua verdadeira essência, quem você realmente é e o que você foi chamado para ser. Gente, antes de começar, eu passei esses dias orando. Vocês me conhecem, né? Pelo menos a maioria dos que estão aqui na jornada já me conhecem, sabe da importância que eu dou à espiritualidade, a ter uma vida de espiritualidade. Então eu tenho sim uma vida de espiritualidade, uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Acho isso fundamental para ter sucesso na vida. Sucesso no sentido quê? O sucesso ele pode ser diferente. Aquilo que é sucesso às vezes para uma pessoa pode não ser para outra. Sucesso para mim é você ser feliz, é você ter paz, você ter Deus e você poder realmente desfrutar das coisas. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm status, que têm tudo, que têm beleza, que têm aparência, mas elas não têm paz, às vezes elas não têm harmonia, elas não conseguem desfrutar daquilo que elas têm, às vezes têm muito dinheiro, mas elas não são prósperas no sentido, eu vejo a prosperidade não é só ter dinheiro, é você ter a capacidade de desfrutar de tudo aquilo. E eu pedi para Deus uma palavra, eu pedi para Deus algo que viesse algo especial nessa jornada. E aí eu fui dormir, e eu recebo muitas coisas, gente, enquanto eu tô dormindo, eu recebo muitos sonhos proféticos, eu recebo muitas palavras, muitas revelações, então eu tenho que acordar, assim, eu posso estar morrendo de sono, eu sei que eu tenho que acordar, pegar e anotar, porque senão se eu voltar a dormir, no outro dia eu esqueço. Eu lembro que eu recebi alguma coisa, mas eu não lembro exatamente o que era. E a palavra que eu recebi enquanto eu dormia, nesses tempos, foi a palavra filha. E eu falei, filha? E aí veio o filha e veio todo o significado de cada letra filha. O F, fortaleza. O I, imparável, uma fortaleza imparável, imparável no sentido nada detém, nada para, nada, sabe, passa por cima do que for, como aquelas máquinas, sabe, aquelas máquinas trituradeiras, sei lá como que se chama, mas aquela máquina que vai por cima, um tanque de guerra, imparável como um tanque de guerra. Então veio fortaleza, imparável, o L de livre, porque quando você descobre a tua verdadeira essência, quando você descobre quem realmente você é, você se torna uma pessoa livre. Até então você não sabia que você era escravo de um monte de coisa. Às vezes nós somos escravos e a gente não sabe que é escravo, então não tem como a gente ser livre enquanto a gente não tem conhecimento disso. E sim, nós vivemos muitas vezes numa escravidão mental e espiritual de muitas coisas. Tem eu não lembro o nome da mulher, que ela fala assim: eu libertei 1000 escravos, teria libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Ela não pôde libertar mais porque eles não sabiam que eram escravos. Então o L é de livre, o H de herdeira ou herdeiro, se você é homem, herdeiro. Por quê? Porque quando nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros
herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro, gente, está escrito isso na palavra. Co significa na mesma medida. Então você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, ou seja, você é herdeiro de todas as coisas. E às vezes você está vivendo uma vida de escassez. Uma vida de escassez na vida financeira, uma vida de escassez no trabalho, uma vida de escassez no relacionamento. Você só atrai relacionamentos onde você só recebe migalhas de atenção, ou talvez o teu relacionamento hoje está assim, um relacionamento escasso, um relacionamento onde você recebe migalhas e você se mantém nesse relacionamento. Por quê? Porque você tem medo de ficar sozinho, você tem medo da solidão, você tem medo do abandono, você está acostumado com a pessoa e você aceita essas migalhas. Às vezes você até implora por essas migalhas, porque você não sabe que você merece um banquete e não as migalhas. Um filho, um herdeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O que você acha que essa filha, que esse filho merece? Herança? Eles são dignos de herança. Você é digno de uma herança que você ainda não sabe que você tem, mas você vai saber durante essa jornada. Eu só estou trazendo uma pincelada agora aqui do filho, tá? Então o H é de herdeiro e o A de amada. Você é muito, mas muito, muito amada. E talvez por não entender o quanto você é amada, é que você tem aceitado migalhas da vida. E se você é filho, você também é amado. E o O você pode colocar de ousado, porque Deus nos deu ousadia. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim: Deus não vos deu espírito de timidez ou de vergonha, mas espírito de poder e de ousadia. Então você é ousado. Olha que coisa mais linda que veio o significado das palavras no meu sonho que Deus me deu. E em cima disso nós vamos trabalhar também agora aqui na jornada do amor próprio. Por que o amor próprio, gente? Porque ao longo da minha vida eu descobri que uma pessoa que tem amor próprio é uma pessoa que ela atrai coisas de valor para a vida dela. Quando você se ama, você não aceita um relacionamento de migalhas. Você não aceita um relacionamento meia boca, um relacionamento onde você recebe qualquer coisa. Uma pessoa que se ama, quando ela vê que aquele relacionamento tá indigno, ela já faz o corte na hora. Ela dá um checkmate na pessoa: olha, ou você muda ou eu não fico mais aqui. Ela não se demora num lugar onde ela não é bem-vinda, ela não se demora num lugar onde ela não é bem tratada. Uma pessoa que tem amor próprio, ela vibra, ela exala o perfume do amor próprio. Ela é diferente, ela se torna diferente. No ambiente que ela chega, as pessoas percebem que tem algo diferente nela. E não precisa ser uma pessoa bonita esteticamente dentro dos padrões sociais falando. Uma pessoa que tem amor próprio, ela se torna bonita independente da sua aparência física, do seu peso, da sua altura, do que ela veste, das marcas, do dinheiro que ela tem. Uma pessoa que tem amor próprio, ela atrai coisas de valor para a vida dela. Como eu já falei em um dos meus vídeos que tem no YouTube, o banquete só vem quando você para de aceitar migalhas. Porque enquanto você está aceitando migalhas, é esse sinal que você está emitindo para a vida de que é isso que você merece, de que você não merece nada mais do que isso. Então, quando você aceita um relacionamento de migalhas, um trabalho de migalhas, uma vida de escassez, a vida financeira de escassez, você está emitindo esse sinal de que é isso que você merece. Então por que a vida vai te dar mais se você está aceitando as migalhas? Quando você não aceita isso, você começa a se valorizar, você começa a atrair relacionamentos de valor, você começa a atrair pessoas que te valorizam, você começa a atrair um trabalho de valor que você gosta, que você é bem reconhecido, que você é bem valorizado, é bem remunerado, você acaba fazendo fluir a tua empresa, caso você seja uma empresária ou um empresário. As coisas que você coloca a mão, elas crescem, elas prosperam, elas se tornam algo de valor. Por quê? Porque você está se valorizando. Porque o mundo te trata como você se trata. O mundo te trata como você se vê. Se você se vê como uma pessoa indigna, como uma pessoa sem valor, uma pessoa que é menosprezada, uma pessoa sem graça, uma pessoa inadequada, pode ter certeza que o mundo vai te tratar dessa forma também. Você está se tratando assim, você está se vendo assim, então o mundo ele vai reagir a você conforme aquilo que você vê sobre você mesmo. Se você é uma pessoa crítica com você, você pode ver que você vai começar a atrair pessoas críticas, as pessoas vão ser críticas contigo. Se você é uma pessoa intolerante com você, as pessoas serão intolerantes contigo. Se você é uma pessoa que se desdenha, que não se valoriza, você vai atrair pessoas que não te valorizam também. Então tudo que está acontecendo na tua vida hoje, o que acontece na minha
minha vida hoje, nós somos responsáveis, gente, porque, calma que eu vou explicar, tá? Tem gente que pode se revoltar, eu sou responsável, sim, nós somos responsáveis porque, de alguma forma, nós atraímos isso até nós. E quando nós somos criança? Quando nós somos crianças, nós somos o quê? Nós somos vítimas, nós não escolhemos muitas coisas. E muitas das coisas que a gente vive hoje são reflexo, né? A maioria delas, gente, porque a infância, ela deixa uma marca na gente, uma marca profunda de coisas que nós carregamos talvez para o resto das nossas vidas. Inclusive, a visão que nós temos de nós mesmos, uma visão muitas vezes totalmente distorcida. Às vezes você se vê de uma forma que você não é. Às vezes você não consegue enxergar o valor que você tem por coisas que você ouviu lá na infância. Então, quando nós somos crianças, sim, nós somos vítimas disso, nós escutamos às vezes palavras de depreciação, palavras fortes, palavras de acusação, palavras de comparação, e aí tudo isso vai formando o nosso ego, o nosso falso eu, porque o nosso eu verdadeiro não é assim. Então você vai se vendo de uma forma como as pessoas programaram você para ser, entende? Principalmente os teus pais, a família, os familiares, depois vem a escola, a sociedade. Então você foi programado. Então a visão que você tem de você hoje pode ser algo totalmente fora da realidade daquilo que você realmente é. Então assim, quando nós nascemos, o que acontece? Nós nascemos com a nossa essência pura, verdadeira. Como que você era como você era quando você era criança? Você era uma criança ousada, porque criança não tem medo de nada, ela é ousada, ela não tem medo de se arriscar. Uma criança, gente, até ela começar a andar, ela cai pelo menos 1000 tombos, de 1000 a 2000 vezes ela cai, e o que acontece? Levanta e vai de novo. Então olha que interessante, a tua essência verdadeira é de uma pessoa perseverante, a tua essência verdadeira não é de uma pessoa medrosa e procrastinadora, isso não é você, isso foi sendo formado em você e nós vamos descobrir ao longo dessa jornada o porquê e como também desfazer isso. Então o que acontece? Quando você era criança, você era ousado, você era perseverante. Por quê? Você caía, você levantava de novo. Você já viu um bebê falar assim, ixi, cair e falar assim, meu, esse negócio de caminhar não é pra mim não, eu desisto disso, isso não foi feito pra mim, olha quantos tombos eu já levei. Não existe um bebê que faz isso, o bebê ele é perseverante. Uma criança, ela não tem medo, ela não tem vergonha, ela é autêntica, ela é espontânea, ela dança toda desengonçadinha e pra ela tá tudo bem, tipo, ela tá feliz ali, ela não tá se importando com o julgamento das pessoas, como nós, quando adultos, nos importamos tanto com o julgamento das pessoas, e muitas vezes isso vem daquilo que nós ouvimos desde criança, nós somos programados, a gente nasce como uma folha em branco e ao longo da vida a gente é programado, né? Assim como nós pegamos uma folha em branco e vamos escrevendo coisas ali, a gente vai sendo programado, então a gente escuta muito, o que os outros vão pensar, o que o vizinho vai pensar, olha o jeito que você está agindo, olha o que os outros vão pensar, com essa preocupação demasiada com os outros, o que os outros vão pensar. A gente cresce dando uma importância muito grande para os outros e uma importância muito pequena para nós mesmos. Eu, pelo menos, quando eu era criança, eu cresci escutando o que os vizinhos vão pensar, o que os outros vão pensar e passando por muitas comparações que provavelmente você passou também. Então, os nossos pais, né, bem intencionados, a intenção deles, tudo que os nossos pais, gente, fizeram por nós, foi o melhor que eles podiam fazer. Ainda que eles erraram, que eles falaram palavras terríveis para você, que eles fizeram coisas terríveis com você, tudo que eles fizeram para você foi aquilo que eles podiam fazer de melhor. Não tinha como eles fazerem algo maior, porque eles repetiram aquilo que eles receberam, eles repetiram aquilo que eles ouviram e às vezes eles ainda foram muito melhores do que aquilo que eles receberam. Só que isso infelizmente, vai nos marcando. Eu cresci ouvindo, tipo, olha como você está estabanada, olha como você é desengonçada, você parece um menino, você não é delicada, olha a fulaninha, olha que delicadinha, olha tuas primas, olha tua coleguinha como senta bonitinho, você senta toda de qualquer jeito, olha como ela é organizada, olha as notas que ela tira no colégio, olha como é obediente, olha... Então a gente vai escutando muitas comparações ao longo da vida. E o que acontece quando a gente passa por essas comparações? Qual que é o sentimento que fica gravado, registrado na gente? Eu sou uma pessoa inadequada. Então a gente cresce com aquele senso de inadequação e aí vai tomando conta o quê? No lugar daquela ousadia, daquela espontaneidade, daquela essência linda e autêntica que a gente tinha, vai tomando lugar a timidez, a vergonha, o medo de se expor, o medo do ridículo. Tem uma frase que eu amo, acho que é da Margarida Lima, que fala assim: quem tem medo do ridículo jamais vai experimentar o extraordinário, entende? Então quando a gente tem medo às vezes de fazer algo por ser ridículo,
Porque a gente se importa muito com o que os outros vão pensar, afinal a gente aprendeu assim desde criança, o que os outros vão pensar. Então a gente se importa, a gente dá uma importância muito grande. Quem já me segue há algum tempo já ouviu falando sobre a questão, o significado da palavra importar-se. Toda vez que você se importa com o que vão falar de você, com o que vão pensar de você, você está trazendo para dentro de você algo que é do outro, algo que não é teu. Porque assim, quando você adquire algum objeto importado, se você compra um carro importado, se você compra uma joia importada, uma maquiagem importada, significa o quê? Se é importado, é porque veio de um outro país para dentro do nosso país. Então nós compramos algo importado. Então importado significa o quê? Aquilo que vem de fora para dentro. Quando nós nos importamos com o que os outros vão pensar de nós, com o que os outros vão falar, vivemos uma vida baseada para ser aprovado pelos outros, nós estamos dando importância demais para as pessoas. Nós estamos nos importando e fazendo isso nós estamos importando, trazendo aquilo que é do outro para dentro de nós e fazendo a nossa vida travar com isso. Entende como a tua vida fica estagnada, fica travada, enquanto você dá importância para o que os outros vão pensar de você, enquanto você se importa, enquanto você traz para dentro. Lembra da palavra importar? É trazer aquilo que é de fora, que é estrangeiro, para dentro da gente. Então, quando você se importa com o outro, você está trazendo aquilo que é do outro para dentro de você. Isso não é teu. Nós vamos aprender como jogar isso fora. Isso não nos pertence. Nós não temos que ficar com aquilo que não é nosso. Então, assim, você ouviu muito isso, eu ouvi muito isso, e ao longo da minha vida eu criei uma crença a meu respeito. Nós vamos falar hoje, gente, também de crenças limitantes. O que é uma crença? A crença que eu falo não é uma crença no sentido místico ou no sentido religioso. É aquilo que a gente acredita ser uma verdade e principalmente a respeito de nós mesmos. Em alguns vídeos, talvez alguns estão chegando agora, alguns já me acompanham há algum tempo, o quanto a gente acredita que aquilo que falam da gente, aquilo que falaram da gente, que é uma verdade sobre nós. Então, uma crença é tudo aquilo que você acredita como uma verdade. Se você escutou a vida toda que você é burro, que você é lento, que você é devagar, que você é inadequado, que você não sei o que lá, tudo que você escutou, todas as críticas que você ouviu, ou às vezes que a gente, né, quando é criança, pai, mãe, olha isso, a gente quer mostrar, né, o que a gente aprendeu a fazer de novo, que a gente aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas, ou que a gente já consegue pular uma certa altura e não se machucar, e a gente fica, pai, mãe, a gente quer o olhar, nós precisamos, gente, isso é natural, nós precisamos do olhar dos nossos pais quando nós somos crianças, e muitas vezes nós não temos esse olhar, às vezes eles fingem que olham, tá bom, e alguns falam, não tenho tempo agora, eu tô trabalhando, não me atrapalha, eu tenho coisas para fazer. Então, todas as críticas que a gente ouviu, todas as comparações que a gente ouviu, toda a falta de atenção que a gente não teve, né, da atenção que a gente precisava e a gente não teve, tudo isso foi gerando o quê em nós? Uma crença de inadequação. Então, talvez hoje você se ache uma pessoa inadequada. Você é uma pessoa que se tornou tímida, uma pessoa que é introvertida, introspectiva, no sentido de você, às vezes, tem vontade, sabe, de interagir com outras pessoas, tem vontade de fazer uma pergunta, tem vontade de abrir um canal no YouTube, tem vontade de postar um stories falando alguma coisa. Talvez você tenha vontade de fazer tantas coisas, mas essa crença de inadequação, de que você é uma pessoa inadequada, que o que você vai falar não tem graça, porque muitas vezes você foi falar com teu pai, com a tua mãe, e eles, tá bom, ai, que besteira, nada a ver isso daí, entende? E ali ficou registrado. Então, como que as crenças, elas são formadas? Elas são formadas através de repetição. Tem duas formas de formar uma crença em você. E tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida hoje é relacionado a uma crença. Se você hoje vive uma vida de escassez, é porque você tem uma crença em relação a isso. Se o teu relacionamento hoje é um relacionamento escasso, onde você recebe migalhas, é porque você tem a crença de não merecimento, você acredita que você não merece algo melhor. Seja em que área for da tua vida que você está vivendo de escassez, é devido a uma crença que você tem de que você não merece nada melhor do que isso. Por exemplo, muitas pessoas bonitas, gente, elas se acham feias. Elas se acham feias. Eu trabalho com pessoas há muitos anos, há mais de 20 anos. Então, assim, eu conheço muitas pessoas, já atendi muitas pessoas, atendo ainda hoje, pessoas lindas, fisicamente, esteticamente falando, e elas se acham horríveis, elas se acham feias, elas têm zero de amor próprio, de autoestima, um amor próprio, uma autoestima no lixo. Então, elas aceitam qualquer relacionamento, e você vê a pessoa num relacionamento indigno, que a outra pessoa trai, a outra pessoa trata mal, a outra pessoa some do nada, de repente aparece quando quer.
entende? E ela aceita aquilo porque ela não acredita que ela merece mais do que aquilo. Ela tem uma crença de identidade distorcida e ela tem uma crença de não merecimento, que ela não merece mais do que isso. Por quê? Devido a muitas coisas que ela ouviu, que ela viu e que ela sentiu lá atrás, e isso formou uma crença. Por outro lado, existem pessoas que não são bonitas esteticamente falando dentro do padrão social estabelecido, né, pela sociedade, porque na verdade todos são bonitos, todos nós temos a nossa beleza, cada pessoa tem a sua beleza de uma forma diferente. Então assim, só que ela pode estar gordinha, pode estar acima do peso, pode estar como for, ela se acha linda. E por ela se achar linda, ela vibra numa frequência diferente. Ela chama atenção onde ela chega. Ela é uma pessoa agradável, as pessoas acham ela bonita, ela se torna uma pessoa agradável, uma pessoa que atrai tudo de bom pra ela. Por quê? Porque ela tem essa visão em relação a ela mesma. Provavelmente é uma pessoa que ouviu muitos elogios, você é linda, você é inteligente, você é capaz, eu te amo, ou teve o olhar do pai e da mãe, quando pai, mãe, olha aqui, e os pais estão lá babando nela, achando qualquer coisa que ela fazia lindo, bonito. Então é uma pessoa que tem amor próprio, que tem autoestima, e por causa disso ela começa a atrair tudo de bom pra vida dela. Quantas vezes você já viu uma pessoa, talvez, que você falou, meu Deus, aquela mulher, o que ela tem? Ela nem é bonita, tá com um cara lá que é um gato, cara apaixonado por ela, faz tudo por ela e ela não é bonita, eu sou muito mais bonita do que ela, e por que comigo isso não acontece? Porque ela tem uma crença de merecimento, porque ela tem amor próprio, porque ela tem uma crença saudável em relação a ela mesma, ela tem autoestima. E por outro lado, você vê também, tipo assim, homens, né, ou mulheres ou homens, tipo assim, meu Deus, aquele cara lá, tipo, meu, o cara não é bonito, não tem grana, não sei o que, com aquele mulherão, entendeu? Vai ver a crença que o cara tem em relação a ele mesmo. Ou ela talvez tenha uma crença de não merecimento, mas alguma crença está instalada ali. E quando você crê positivamente ao seu respeito, quando você tem uma visão de quem você realmente é, da tua verdadeira identidade, nós vamos falar aqui sobre a tua verdadeira identidade, quem você é de fato. Talvez até hoje você está carregando uma identidade falsa em relação a você mesma, como por muito tempo eu carreguei uma identidade falsa em relação a mim mesma. Eu me via de um jeito que eu não era. Eu acreditava que eu era uma coisa e na verdade eu era outra coisa, por conta do quê? Da forma como eu fui educada, das coisas que eu ouvi, que eu vi e que eu senti. Então uma crença, gente, ela é formada como? Através de repetição. Você repetidas vezes você escuta aquela palavra. Como você é burra, você é lenta, você é devagar, você é desengonçada, você é estabanada, você não nasceu para ser feliz, você só nasceu para me dar desgosto, você é um traste, você é um peso na minha vida. Enfim, seja a palavra que for, isso foi gerando uma crença de que você é isso. Então se você é tudo isso de ruim, como é que você vai merecer algo bom para tua vida? Então enquanto você acredita que você é tudo isso de ruim, não tem como você atrair algo bom para tua vida. Porque a gente é o quê? Gente, nós somos pura energia. Vocês sabem o quanto eu acredito em Deus, o quanto eu tenho uma vida de espiritualidade, é fundamental para mim, é como o ar que eu respiro. O meu relacionamento com Deus é tão essencial quanto o ar que eu respiro. Eu prefiro Ele do que o ar que eu respiro, porque sem Ele não dá para viver. E algumas pessoas religiosas acreditam que, falar de energia ou de física quântica não é de Deus. Gente, vamos acabar com essa ignorância hoje, pelo amor de Deus, porque Deus deixou a ciência, graças a Deus que Ele deixou a ciência pra gente aprender constantemente. Então a física quântica fala o quê? Fala da lei da atração, fala que nós somos energia, que nós vibramos, que nós emitimos sinais e nós atraímos conforme aquilo que nós emitimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós falamos. A própria Bíblia fala isso. Então tanto a ciência quanto a espiritualidade falam da mesma coisa, com uma linguagem apenas diferente. Então aquilo que a física quântica chama de a lei da atração, o poder que você tem de atrair, a Bíblia chama de fé. Você lembra, gente, que muitas vezes Jesus não pôde realizar milagres? Por quê? Porque as pessoas não tinham fé, porque as pessoas não criam. Você lembra que outras vezes Jesus foi realizar milagre e Ele mandou tirar certas pessoas dali? Por quê? Porque aquelas pessoas vibravam numa frequência de negatividade, de incredulidade, que era o oposto da fé. Jesus não conseguiu realizar milagres, entende? Por causa da incredulidade das pessoas. Por outro lado, quando Jesus curava uma pessoa, o que Ele falava? Ele falava, a tua fé te curou. Jesus podia falar, eu te curei? Claro que Ele podia, Ele curou. Mas Ele falava para a pessoa, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por que Ele falava isso? Porque Ele podia curar através da fé da pessoa. O que Deus pode fazer na nossa vida hoje é através da nossa fé. Se você não acredita, não vai acontecer. Se você acredita, vai acontecer. O que significa fé? Certeza das coisas que a gente não vê, das coisas que a gente ainda não vê, mas que a gente tem certeza que vai acontecer. Muitas das coisas, gente, que está acontecendo na minha vida hoje, muitas das coisas que eu estou vivendo hoje, tudo já tinha acontecido aqui na minha mente, tudo eu já tinha visualizado, eu já tinha imaginado e muito mais eu sei que ainda tem por vir, porque eu
vi com os olhos da fé. Eu não preciso ter concreto na minha frente para eu acreditar que isso vai acontecer. Olha como o ambiente, como as pessoas e como a energia tem influência. Se não fosse assim, Jesus teria conseguido realizar milagres naquele lugar onde as pessoas eram incrédulas. No entanto, ele não conseguiu. Jesus não teria mandado, não, retira essas pessoas, porque eles sabiam que aquelas pessoas eram negativas, que eram incrédulas e que o milagre não ia se realizar se ele não mandasse retirar aquelas pessoas. Então percebe o quanto você tem que cuidar com quem você anda e o ambiente que você vive, tá? Às vezes você quer mudar a tua vida, mas você quer continuar andando com as mesmas pessoas e continuar no mesmo ambiente. Se você quer mudar a tua vida e você convive com pessoas negativas, com pessoas que te põem para baixo, com pessoas que não te valorizam, com pessoas, eu costumo sempre falar, existe dois tipos de pessoas: pessoas bombeiros e pessoas incendiárias. Não bombeiros no sentido de bombeiro, que é uma profissão que eu acho linda e que eu tenho a maior admiração por eles, mas no sentido de uma analogia. Pessoas bombeiros são o quê? Aquelas pessoas que estão sempre tentando apagar os teus sonhos. Quando você compartilha alguma coisa, fala, ih, você é sonhador demais, isso não vai dar certo, olha a crise, olha as coisas como que estão, você está sonhando alto. Essas são as pessoas bombeiras, estão sempre apagando, jogando um balde de água fria nos teus sonhos. Por outro lado, as pessoas incendiárias são aquelas pessoas que falam, meu, que legal, isso mesmo, vai que você vai conseguir. Vocês sabiam que o Barack Obama, ele não tinha possibilidade nenhuma de chegar, humanamente falando, à presidência da República, ainda mais nos Estados Unidos, um país racista como era os Estados Unidos, entendeu? Então, um menino que foi criado praticamente pela avó, que não teve uma condição financeira boa, e ele, com 10 aninhos, ele chegou pra avó dele e falou, vó, um dia eu vou ser presidente da República. E a avó dele falou assim, vai porque você pode. Olha que vó incendiária, não, olha que gostoso, vai porque você pode. Ela plantou aquela sementinha no coração dele, ele acreditou naquilo, ele foi e ele conseguiu, entende? Então, você tem que começar a perceber quais são as pessoas que te cercam hoje. São pessoas bombeiros, são pessoas incendiárias? Que ambiente que você vive hoje? Com quais pessoas você vive hoje? Se você quer fazer algo diferente na tua vida, um movimento diferente, se você quer que algo diferente aconteça, você vai precisar, talvez, mudar de ambiente e mudar a convivência com algumas pessoas. Ainda que sejam parentes, que sejam amigos, que sejam... Você vai precisar sair. O que Deus fez com Abraão, gente? Lembra? Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Lá eu vou te fazer próspero. Lá a tua descendência vai ser tão grande quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Não no meio da tua parentela, nem no meio da tua descendência, na tua terra. Então o que ele quis dizer? Mude de ambiente e mude de companhias. Então muitas vezes para você sair de onde você está, você vai ter que mudar as tuas companhias e mudar o teu ambiente, porque isso tem uma interferência muito grande sobre a tua vida. Voltando para as crenças. Então as crenças, elas acontecem quando existe uma repetição, você cresce escutando aquilo, ou quando existe um único fato isolado, mas que causou um forte impacto emocional na tua vida. Um exemplo disso, talvez quando você era criança, você foi falar em público no colégio, você foi fazer uma apresentação e lá você teve um branco, esqueceu, você gaguejou, não sabia o que falar e todo mundo começou a rir de você. Isso aconteceu uma vez só, mas já foi o suficiente para causar uma crença limitante em você, entende? Bloqueou. Então foi um forte impacto emocional que você sentiu. Então as crenças, elas vêm através ou da repetição ou de um forte impacto emocional. Então vamos voltar lá para a tua verdadeira essência. Qual é o teu verdadeiro eu? Qual é a tua verdadeira essência? A tua verdadeira essência não tem medo, a tua verdadeira essência não é desconfiado, a tua verdadeira essência não é preconceituosa, não tem preconceito na nossa verdadeira essência, não tem julgamentos, não tem culpa, não tem crítica, não tem o senso de que eu sou ridículo, eu tô fazendo ridículo, não tem o sentimento de inadequação, tudo de ruim, gente, tudo de ruim que hoje você acredita sobre a tua vida. Isso não é a tua essência verdadeira. A tua essência verdadeira é ousado porque você era ousado, você era mitidinho, mitidinha, né? Você, a gente começou a andar e levantava e caía e levantava de novo e era perseverante. Então essa é a nossa essência verdadeira, de perseverança. A nossa essência verdadeira é espontânea. Você vê uma criança dançando, pode estar um monte de gente lá, ela tá dançando, ela fala o que ela quer, ela tá toda desengonçadinha ali, mas ela tá feliz. Essa é a tua essência verdadeira. Ela é autêntica. Você pode, por exemplo, dar um bolo para uma criança, se o bolo tá ruim, se pergunta, e tá gostoso? A criança fala, não. Ela é sincera, ela é autêntica, ela não fica tentando fantasiar um negócio para ser aceita. Ela é ela mesma. E essa é a tua essência verdadeira. É ousada, é criativa. Veja a criatividade de uma criança, gente. Você vê a criança lá falando sozinha, fantasiando, fazendo as brincadeiras dela. Eu adoro observar a criança. Você vê a criatividade dela, o quanto ela viaja num desenho, ela vai te contar uma história, ela fala isso,
isso. Então, a tua essência verdadeira é criativa, é da tua natureza ser uma pessoa criativa, porque você é filho do Criador, você é filha do Criador. Então pensa, o Criador olha para esse universo inteiro, olha para essa abundância de diversidade de flores, de frutas, de comida, de beleza, de cores, de tudo que há. O Criador fez. Você é filho do Criador, você é filha do Criador, então você é um ser criativo. Se você até hoje acreditou que você não tinha criatividade, isso é uma mentira. Você é uma pessoa altamente criativa. Isso só está bloqueado em você por conta de uma crença que você acreditou, que você tomou como verdade. Quando você tinha sonhos, você pensa numa criança, ela sonha grande. E o que acontece? Vem o pai, a mãe, ou os cuidadores, ou alguém e bloqueia aquilo. Para de falar besteira, menino. Para de falar besteira, menina. Agora pensa bem, gente. Olha para esse universo todo. Olha para esse universo ao teu redor. Olha a dimensão que é o universo. Olha a dimensão das coisas que o Criador fez. Então, Deus não combina com coisas pequenas. Se os teus sonhos hoje estão pequenos, se você não consegue mais sonhar grande, isso não tem a ver com você. Não tem a ver com a tua essência. Porque você nasceu para sonhar grande e para realizar grande. Porque o Criador é grande. Ele não combina com coisas pequenas. E ele habita em você. Então, todas as características do Criador, elas estão em você. Entendeu? De ousadia, de poder, de autoridade, de confiança, de intrepidez, de valentia, de autenticidade, de amor próprio, entende? Tudo isso é da tua essência verdadeira. E o que acontece com essa essência desde que nós somos muito pequenininhos? Ela vai criando uma casca, uma crosta que vai ofuscando a nossa essência verdadeira, o nosso eu verdadeiro, e vai criando um eu falso que se chama de ego, um eu falso ao nosso redor. E a gente vai achando que nós somos aquele ego ali, não ego no sentido de egocentrismo ou de arrogância, ego no sentido do falso eu. Aqui está a tua essência e aqui está o falso eu. Porque nós vamos sendo condicionados, como uma folha em branco nós nascemos e nós vamos sendo programados, como um computador novinho que você comprou e você vai sendo programado, como um iPhone, um celular novo que você comprou e você vai baixando os aplicativos, vai programando ele para ter os aplicativos que você quer, assim também nós somos programados. Então o que acontece? Um bebê, quando ele faz uma coisa lá bonitinho que os pais aprovam, o que os pais fazem? Ei, bate palminha, que bonitinho, que lindo, não sei o quê. Tudo isso, gente, vai ficando registrado no teu inconsciente. Por quê? A nossa vida, a maior parte da nossa vida, ela é comandada pelo nosso inconsciente e não pelo nosso consciente. O que é o inconsciente, né? O inconsciente é um termo criado por Freud, que é comparado a um iceberg. O que é um iceberg? Tá vendo essa pedra de gelo gigante que fica no oceano? Então, o que acontece? Quem já assistiu o filme Titanic? Titanic é um navio gigantesco que foi construído para quê? Para, transportar milhares de pessoas, milhares de coisas. E o que aconteceu com o Titanic? Depois, quem não assistiu ainda, assiste o filme Titanic que você vai entender melhor. O que aconteceu com o Titanic? O Titanic bateu num iceberg. Então, iceberg é aquela pedra gigantesca de gelo que fica no oceano. Porém, o que acontece? Só uma partezinha bem pequenininha desse tamanho fica em cima do mar e a outra parte toda gigantesca, ela fica submersa. Então, o navio não vê. Quando ele olha, ele não vê aquela pedrona embaixo do mar. Como foi com o Titanic, que não viu, né? O iceberg bateu com o iceberg e afundou aquele navio gigantesco que era maior do que muitas cidadezinhas aí. Então, o que acontece? Por que eu tô fazendo essa comparação? Porque o inconsciente, ele é semelhante ao iceberg. Aquilo que a gente tem consciência, aquilo que você tem consciência da tua vida, é como aquela partezinha que fica aparente acima do oceano. E tudo aquilo que você não tem consciência da tua vida, que você não comanda, tá a nível inconsciente, tá submerso. Tudo aquilo que você sentiu, que você ouviu quando você estava no ventre da tua mãe, tá tudo isso registrado no teu inconsciente. A maior parte das lembranças que nós temos são a partir dos 5 anos de idade. E tudo o que aconteceu antes de você ter 5 anos de idade? O que aconteceu com tudo isso? Tá tudo registrado no teu inconsciente. Você sabia que desde o momento da tua concepção tá registrado no teu inconsciente? Por exemplo, se no momento da tua concepção, no momento que teu pai e a tua mãe tiveram relação sexual, o sentimento que estava ali, a atmosfera que estava no ar, você recebeu aquilo foi marcado no teu inconsciente. Se a tua mãe fez sexo por obrigação, se foi um negócio meio forçado, se foi um casamento arranjado, que ela não amava teu pai, aquela coisa ruim, entendeu? Você sentiu tudo isso, a tua concepção já começou assim. O bom, gente, é que nós podemos fazer a cura dessa criança emocional que existe dentro de cada um de nós. Então tudo ficou registrado no teu inconsciente, tudo que a tua mãe sentiu, se ela se sentiu rejeitada, se ela se sentiu
sentiu menosprezada, se ela foi traída, se ela passou por necessidade, se ela tinha medos, tudo foi ficando registrado no teu inconsciente. Depois, a tua infância, que nem eu tava falando. Daí o bebezinho faz um negócio lá, a criancinha faz um negócio que os pais acham bonitinho. O que os pais fazem? Aplaudem. Que bonitinho, muito bem, olha que lindo. Aí ele vai crescendo, né? A criança vai crescendo, aí ela dá um passinho, daí ela já consegue fazer uma coisinha, faz uma gracinha e os pais aplaudem. Quando fazem algo que os pais não aplaudem, não acham legal, eles fazem o quê? Que feio, muito feio isso, não gostei, que não sei o quê. Aí já começa a comparação. Olha o fulaninho que bonitinho, olha você chorando, que coisa feia, olha o fulaninho não chora, olha o fulaninho como é educadinho. O que tá gerando no teu inconsciente? Você é um ser inadequado. Você, para ser adequado, para você ser aceito e para você ser amado, você tem que ser como fulaninho, como cicraninho. Senão você não é adequado. E aí já começa o senso de inadequação quando nós somos ainda muito pititicos, entende? Então tudo aquilo que a gente sente, muitas coisas que você sente hoje e que você não quer sentir, por que você não consegue se livrar disso? Por que você repete comportamentos que você não quer ter? Por que você fala coisas que você não gostaria de ter falado e quando você vê você já falou? Por que você sente coisas que você não gostaria de sentir, entendeu? Por exemplo, às vezes você vai para uma entrevista de trabalho, para alguma coisa e você até vai confiante, não, eu sei tudo, ou você vai fazer uma prova no teu colégio, ou uma prova para o vestibular, ou até mesmo para um concurso público, seja o que for, e você estudou e você sabe, chega lá na hora, você se embanana tudo, você só faz fiasco, você esquece tudo, ou você vai numa entrevista, você comete uma gafe, você só fala besteira, as coisas que você tinha programado para falar, você não consegue falar. Então por quê? É um auto-boicote que aconteceu ali. Por quê que você não consegue mudar esses pensamentos, esses sentimentos e esses comportamentos? Porque eles estão a nível inconsciente. Como é que você vai mudar algo que você nem sabe que existe? Então, gente, para acontecer a cura de muitas coisas na nossa vida, nós temos que trazer do inconsciente pro consciente, porque o consciente é o lugar do conhecimento. E conhecimento é o quê? É poder. O que Salomão fala na Bíblia? Salomão fala: use tudo o que você tem, tudo o que você possui, para você adquirir conhecimento e sabedoria, porque o conhecimento e a sabedoria valem mais do que o ouro e a prata. É claro, porque conhecimento e sabedoria é sinônimo de poder. Quanto mais você conhece sobre você, quanto mais você sabe sobre você, mais poderoso você se torna. Por quê? Porque você tem controle daquilo. Lembra que Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade sobre você mesmo, você é liberto. Quando você sabe a tua verdadeira identidade, você não fica mais uma criança de não merecimento. Você não aceita mais um relacionamento de migalha. Você não aceita mais migalhas da vida. Você não aceita mais uma vida de escassez. Porque você sabe quem você é. E quem você é? Você é filha. Você é filho. Se você é filho e se você é filha, você é herdeiro. Você é herdeira. Eu quero que essa palavra fique muito gravado na tua mente. Pega um papel e anota isso. Se você não tá com papel na tua frente, vai lá, pega um papel e anota para você nunca mais esquecer disso. Enquanto você pega um papel e uma caneta, eu vou tomar uma água. Tomar muita água também é sinônimo de amor próprio, tá, gente? Eu bebo muita água. Pronto. Agora que você pegou um papel e uma caneta, você vai escrever aí: filha. Se você é homem, escreve filho, porque é isso que você é. Você não é uma criatura, você é filho, você é filha. A letra F, fortaleza. Você é uma fortaleza. Deus te fez uma fortaleza. Deus te fez com todas as características que Ele tem. Tudo aquilo que existe no Criador existe em você. E de imparável, você é como um tanque de guerra. Quando você descobre quem você é, quando você descobre a tua verdadeira identidade, você se torna um tanque de guerra que passa por cima. Eu não tô falando passar por cima das pessoas, tá, gente? Ou passar por cima de princípios. Não, você passa por cima de qualquer dificuldade, de qualquer crença mentirosa, limitante. Você vai, você enfrenta, você ousa, você conquista, você consegue. Então você é uma fortaleza imparável, o L de livre. Quando você descobre quem você é, a tua verdadeira identidade, a tua verdadeira essência, você se torna livre. As cadeias que te prendiam, que são cadeias invisíveis, grilhões, correntes, algemas, prisões na mente, essas cadeias
que te prendiam, elas são quebradas, elas são destruídas, você se torna uma pessoa livre. Então um filho, uma filha é uma pessoa livre. Então coloca aí F de que, gente? Fortaleza. I de imparável, um tanque de guerra imparável. O L de livre, você vai se tornar livre, você vai saber quem você é, tua verdadeira identidade. O H, lembra que eu falei no início? H de herdeira. Você é herdeira, você é herdeiro. Você é herdeiro de tudo aquilo que foi conquistado por você, de tudo aquilo que Deus deixou. Foi para você e para mim, são para os filhos, entende? E talvez você tá vivendo uma vida de escassez, uma vida de limitação, uma vida cheia de crenças limitantes. Por quê? Porque você não sabe dessa herança, desse testamento que foi deixado para você. Imagina que você tá com a tua geladeira cheia lá e você tá morrendo de fome, mas outra pessoa pode ir até a geladeira e comer para você e fazer com que a tua fome seja saciada? Não, ninguém pode comer por você. Você que tem que ir lá, acessar aquela geladeira cheia de coisas e comer alguma coisa que vai saciar a tua fome, né? Ou ir no fogão, no forno, ou num restaurante e saciar a tua fome. Então assim, ó, talvez você tenha uma geladeira cheia e você tá aí passando fome. Eu tô falando, gente, no sentido emocional, no sentido em todas as áreas da vida. Talvez você esteja vivendo como um mendigo, sendo que na verdade você é um herdeiro, você é uma herdeira. Você tá vivendo como um mendigo com uma vida de escassez, uma vida que tá sempre endividado. Você sai de uma dívida e você já entra em outro. Por quê? Porque você tem crenças limitantes a teu respeito. Você acredita que você não nasceu para vencer. Você acredita que é impossível ser feliz em todas as áreas. Você tem crença de que quem tem sorte no amor tem azar no dinheiro, quem tem sorte no dinheiro tem azar no amor. Balela. Isso é tudo mentira. Você pode ser feliz e o teu pai, o teu criador, quer que você seja feliz em todas as áreas porque ele te tornou herdeiro. Agora, tem como você tomar posse de uma herança que você nem sabe que foi deixada para você, que você nem tem conhecimento? Por isso que Salomão fala, use tudo que você possui para adquirir conhecimento e sabedoria, porque valem mais do que o ouro e a prata. Quando você tem conhecimento da herança que foi deixada para você, então você pode tomar posse dela. Imagina que você tem um parente distante, esse parente, ele não tem descendente, ele não tem, filhos, então você é o único parente que ele tem. E ele é bilionário e ele morre, ele faz um testamento antes de morrer e morre e fica tudo para você. Só que você nem tem conhecimento desse testamento, entendeu? Então você continua vivendo uma vida de escassez, sendo que na verdade você é um bilionário. Gente, é isso que acontece no mundo espiritual. Nós somos filhos e filhas, nós somos herdeiros. O H é de herdeiro. Deus me deu essa palavra enquanto eu dormia. Eu orei antes e ele me deu dormindo a palavra e o significado de cada letra para trazer aqui para vocês. Por isso que eu falei, durante todo o tempo eu falei, gente, essa jornada é completamente nova, entende? Então pensa, como que você vai tomar posse de uma herança que você nem sabe que tem? Se um familiar longe, um parente distante deixar essa herança para você, ele morre e você nem tem conhecimento da herança que você tem, você vai continuar vivendo uma vida de escassez, embora você seja um bilionário, um herdeiro de um grande império. E é isso que acontece com muitas pessoas, gente. E triste é que muitos cristãos vivem como servos e não como filhos e filhas. Você foi chamado para ser filho, para ser herdeiro. Nós viemos para servir, como Jesus falou, eu vim para servir, não para ser servido. Sim, mas é um servo de uma forma diferente. É um servo que é filho. É aquele servo que vem para governar. É o servo com uma coroa na cabeça. Por exemplo, a rainha Elizabeth. Ela tá lá para quê? Para servir o seu país. No entanto, ela é uma rainha. No entanto, ela tem a sua coroa. E é assim que nós somos. Nós viemos. A Bíblia fala que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu pra gente governar. Então é governar aqui, ser servo, quando fala servo, é no sentido com uma coroa na cabeça. É no sentido, eu sou um rei, eu sou uma rainha, eu sou um príncipe, sou uma princesa e eu tô aqui para governar sobre a terra, para servir as pessoas, como eu tô fazendo agora. Eu tô aqui, o que eu tô fazendo agora é uma forma de servir vocês, mas eu tenho uma coroa na cabeça. Eu tô servindo porque eu recebi do Pai, entendeu? Eu sou uma princesa, eu tô aqui para governar sobre a terra, para falar e para servir as pessoas. Então é nesse sentido. Infelizmente, muitos cristãos, eles se colocam só nessa posição de servo, mas de servo no sentido de servo escravo, não no sentido de servo para governar, com uma coroa na cabeça. E não entenderam ainda que eles foram chamados para viver como filhos e filhas. Então a outra letra, se você é mulher, A, filha. Lembra que eu fui falando todas as letras A? Você coloca aí A de amada. Você é muito
amada, mas muito, muito amada. Não importa se você não foi amada pelo seu pai, pela sua mãe, você é muito amada pelo teu Criador, pelo teu pai. E se você é homem, no lugar do filho, você coloca ousado, porque Deus te deu um espírito de ousadia, não te deu espírito de medo, nem de timidez, nem de fracasso, foi o espírito de ousadia que ele te deu, porque está escrito isso, e você também é muito amado, porque você é filho amado. É impossível um pai de amor, se nós que somos humanos, né, se os nossos pais biológicos, eles nos amam, imagina o amor do pai que é perfeito, entendeu? É perfeito sobre você, então você não tem o que você possa fazer que vai diminuir o amor dele por você. Tudo que você fizer, ainda que você erre, ele vai continuar te amando. Claro que aquilo que a gente planta de ruim, a gente vai colher as consequências, mas a gente não pode chamar isso de castigo, é Deus que está castigando, não sei o que, não. São frutos das nossas próprias escolhas que a gente está colhendo, mas o amor dele por nós continua a mesma coisa. É como uma joia, gente, ela nunca vai perder o seu valor. Eu posso pegar esse anel aqui, eu posso jogar ele no barro, encher ele no barro, no cocô, seja no que for, ele vai continuar valendo a mesma coisa. É só pegar, lavar ele, pronto, ele continua sendo um anel, uma joia verdadeira que vai continuar tendo o mesmo valor. Assim também você é uma joia preciosa. O teu valor, ele não tem como se perder por nada. Não importa se hoje você tá sujo, tá se sentindo sujo, se você caiu, se você tropeçou, se você cometeu algum erro, se você não tá se sentindo indigno por conta de crenças limitantes que você tem, não importa, você é uma joia preciosa e o teu valor você não perde nunca. O que precisa fazer é sair toda essa crosta, toda essa casca que te envolveu e que fez você acreditar que você é isso, mas você não é. Você é filho e você é filha. Vocês são herdeiros e herdeiras do Todo-Poderoso, filhos do Rei, príncipes e princesas. Essa é a tua verdadeira identidade, é a tua verdadeira essência. E enquanto você não entender essa verdadeira identidade, você vai viver uma vida de mendigo. Imagina, você é uma filha, um filho com uma coroa na cabeça, herdeiro de um império, entendeu? E tá vivendo como um mendigo. Um mendigo que mendiga amor no teu relacionamento, um relacionamento com pessoas que não te valorizam, com amizades que não te valorizam, um trabalho que não te valoriza, você não é pago o suficiente para pagar as tuas contas, para ter uma vida de lazer, para viajar, para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Muitas vezes trabalha ainda naquilo que você não gosta. E o que tem para tua vida é uma vida de abundância em todas as áreas. Se você acredita que você só pode ser feliz em determinadas áreas da tua vida, isso já é uma crença limitante. Se você acredita que só algumas pessoas nasceram para ter uma vida abundante, uma vida extraordinária, que vai além do ordinário. Existe a vida ordinária, que é tudo dentro da norma, da ordem, no sentido de médio, morno, meia boca. Deus não gosta do morno. E existe a vida extra, que é extraordinária, que é além do esperado, além do imaginado, além do sonhado. Gente, porque Deus, ele faz além na nossa vida. Se você tem sonhos para você, saiba que os sonhos dele para a tua vida são muito maiores e muito melhores que os teus. Eu sonhava coisas para minha vida, no entanto, ele me surpreendeu realizando coisas muito maiores do que eu podia sonhar e continua fazendo, e assim também ele quer fazer na tua vida. Enquanto você não entender isso, sabe aqueles ratinhos de laboratório que ficam girando naquela rodinha lá? Enquanto você não entender a tua verdadeira identidade, você continua andando em círculo, sabe? Que nem o cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, não sai do lugar. Mas a partir de hoje, algo novo vai começar a acontecer na tua vida. Você não está vendo esse vídeo por acaso, o anúncio da jornada do amor próprio não chegou até você por acaso. Gente, foi tudo debaixo de muita oração, para que chegasse até as pessoas que tivessem que chegar. Você não recebeu um convite, de repente foi um amigo, uma amiga que te enviou, que te convidou para participar da jornada, não foi por acaso, nada é por acaso, tudo está sob o controle de Deus, entendeu? Então, se hoje você está vendo esse vídeo, é porque um tempo novo chegou na tua vida, algo novo vai acontecer. Tem uma frase que eu amo que fala assim: talvez esse peso nas suas costas seja por falta de uso das tuas asas, entendeu? Talvez até hoje as tuas asas estavam paradas e talvez até hoje você nem sabia que você tinha asas, mas agora chegou o momento dessas asas saírem, delas virem para fora, delas tomarem vida, tomarem força, porque elas foram criadas para isso, porque você foi criado para voar. Você não é uma galinha, você é uma águia. E talvez por ser criado por galinhas ou por escutar frases de galinhas a vida inteira, você cresceu acreditando que você é uma galinha, quando na verdade você é uma águia. Então hoje chegou o tempo de algo novo, de um novo mover na tua vida, um novo momento na tua vida, onde essas asas, elas vão sair, elas vão vir para fora, porque elas estão aí, e você vai levantar voo, e voo alto. Nada acontece por acaso. Esse vídeo não
não chegou até você por acaso. Coisas lindas estão para acontecer por esses dias, certo? Certo, gente? Então, para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos continuar na nossa próxima aula da jornada do amor próprio. Não perca por nada, porque coisas lindas, coisas incríveis estão pela frente. Lembre-se de que com Deus o melhor vinho é sempre no final. Então fica comigo, assiste, encaminha essa aula para o máximo de pessoas que você puder. Se te fez bem, vai fazer bem para outras pessoas. Então é uma forma de você também transbordar para outras vidas aquilo que você está recebendo, porque quanto mais a gente transborda, mais a gente recebe. Então aqui hoje foi uma palhinha das tantas coisas que nós temos para ver ainda, para você mudar completamente, para você virar a chave, para você colocar para fora essas tuas asas e levantar voos altos, porque você é uma águia, você nasceu para voar, você nasceu para coisas grandes. O Criador, ele não combina com coisas pequenas, então ele tem coisas grandiosas para você e hoje começou um novo tempo na tua vida. Não se esquece de que você é filha, de que você é filho e olha o significado de cada letra. Não é por acaso que você está aqui. A gente se vê então na próxima aula. Não perca por nada, certo? Um beijo grande e até lá.